na sequência dos polinômios interpoladores, agora a gente vai ver o polinômio de Newton. A sua forma de cálculo é bem diferente da forma do cálculo do polinômio de Lagrange, bem diferente mesmo. A gente não precisa calcular lagrangianas, a gente vai desenvolver a tabela de diferenças divididas. Então, aqui está o polinômio de Newton, a forma do polinômio de Newton. Pn, né, grau n, é o f de x0, a diferença dividida em x0 apenas, mais x menos x0 vezes a diferença dividida entre x0 e x1, mais x menos x0 vezes x menos x1 vezes a diferença dividida entre x0, x1 e x2, mais reticências até o último, né? Que é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes reticências vezes x menos xn menos 1. Vejam que aqui, ó, se a gente olhar, né, a diferença dividida em 2, aqui só vai ter x menos x1. Então, xn menos 1 vezes a diferença dividida entre x0, x1, x2, x3 até xn. Então, aqui é sempre um grau a menos a diferença dividida, né? Que aqui seria x menos nada, né? X menos o próprio x. Então, por isso que não entra. Então, fica só a diferença dividida em x0. X menos x0 vezes a diferença dividida em x0, x1. Então, sempre é um grau a mais aqui. Okay? Quem são as diferenças divididas? A gente tem as ordens das diferenças divididas. A diferença dividida de um único elemento é o próprio f dele mesmo. A diferença dividida entre, por exemplo, x0 e x1 é o f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Por isso, ó, diferenças divididas. F de x1 menos f de x0, x1 menos x0. A diferença de 3, x0, x1, x2, é a diferença de x1, x2 menos a diferença de x0, x1 dividido pelo x2 menos x0. Ou seja, pelo maior menos pelo menor. E reticências, até a última diferença dividida, é a diferença dividida entre x0 e x1 até xn, fica sendo, veja, a primeira começa no 1, pulo 0, e vai até n, e a segunda começa no 0 e vai até n menos 1. Mesma coisa aqui, ó, pulou o 0, foi do 1 até o 2, aqui começa do 0 até o 1. Aqui pulam o 0, vai até o n, começa do 0, vai ter n menos 1, dividido pelo maior menos menor. Ou seja, o último menos o primeiro. Ok? Só que é o seguinte, aqui dentro nessa tem que ter calculado essa diferença dividida também. Então, é um acúmulo de diferenças divididas. Então, aqui é só a regra geral de como a gente desenvolve a tabela das diferenças divididas. Ordem 1, ou melhor, ordem 0. Ordem 1, quando você pega 1 acima. Ordem 2, quando você pega 2 acima. Ordem n, quando você pega n acima. O que significa para n acima? A gente já vai ver na tabela propriamente, que é essa aqui. Então, a tabela prática. Aqui ó, são os valores de x, e aqui é a ordem 0. Ordem 0 é o y. Então, x0, y0, ou f de x0. x1, f de x1. x2, f de x2. x3, f de x3. x4, f de x4, e assim vai sucessivamente. Ordem 1 é a diferença entre x0 e x1, diferença entre x1 e x2, x2 x3, x3 x4. O que é ordem 1? Só tem um grau de diferença. Ordem 2 são 2 graus de diferença. x0, x1, x2. Então, ó, 2 graus. Certo? 2 graus e 2 graus. E assim vai. Ordem 3, 3. 1, 2, 3. Ó, 3 graus. 3 graus. Até a ordem n, n graus de diferença. Como que a gente vai montar os elementos aqui? Olhando na tabela prática. Basicamente, o próximo aqui da direita é sempre nesta ordem. Então, já que é x0, x1, vai ser o f de x1 menos f de x0, dividido por x1 menos x0. A gente gera isso aqui. Esse aqui é x1, x2. Então, é f de x2 menos f de x1, dividido por x2 menos x1. Já que é a ordem 1. É o 1 de cima. Esse é f de x2, 3. Vai ser f de x3 menos f de x2, dividido por x3 menos x2. E esse aqui, né, f de x3, 4, não, a diferença em x3, x4, é f de x4 menos f de x3, dividido por x4 menos x3. Esse aqui para elaborar os da ordem 1. Da ordem 2. Ordem 2 eu vou ter que pegar 2 acima, no denominador. Então, a diferença dividida entre x0, x1 e x2 é esse daqui que a gente já calculou, menos esse daqui que também já calculou, dividido, veja que é um triângulo, ó, esse lado do triângulo, x2 menos x0. Ordem 2, se você pegar o primeiro, segundo. x2 menos o primeiro, menos o segundo. Certo? Se for na ordem 3, a gente vai pegar 3 para cima. Então, vai ser esse menos esse que a gente acabou de calcular,
Daí a gente vem aqui, o último, x3. x3 menos 3 para cima, menos 1, 2, menos o terceiro de cima, menos x0. E assim sucessivamente, por exemplo, se fosse aqui a ordem 4, seria f de x1, 2, 3, 4, menos f de x0, 1, 3, dividido por, já que o último é x4, x4 menos o quarto de cima. 1, 2, 3, 4. x4 menos x0. Ok? Então é sempre nessa. A ordem indica qual é o elemento de cima, a ordem do de cima que ele deve pegar. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Então essa tabela é muito boa para a gente saber a posição, quem menos quem, sobre quem menos quem, para a gente poder colocar no polinômio. Então, em geral, a gente desenvolve essa tabela para cada exemplo também. Ele fica um pouquinho, eu acho ele menos trabalhoso que o de Newton, do que o de Lagrange, só que ele é mais complexo, né? Errar a ordem dos cálculos ali gera um problema muito grande. Em geral, as duas formas geram os mesmos polinômios. O que pode mudar? Como a gente está fazendo a aproximação dos coeficientes, dá um erro ali de arredondamento, mas em geral são os mesmos polinômios. Vamos desenvolver o polinômio de Newton para a mesma função que a gente já viu lá no exemplo anterior, no exemplo 1, do Lagrange, para ver se gera o mesmo polinômio ou algo muito parecido. Esperamos que sejam bem parecidos, porque a regra, embora a forma de obter o polinômio de uma forma muito diferente da outra, mas, em tese, geram os mesmos polinômios. Então, dada a função 1 sobre x e os pontos x0 igual a 2, x1 igual a 2,5 e x2 igual a 4, encontrar o polinômio interpolador de Newton do segundo grau, já que a gente tem 3 pontos. Lembrando, Newton é a mesma coisa, a gente tem 3 pontos, vai ter o polinômio de segundo grau. Se tiver 4 pontos, polinômio de terceiro, e assim sucessivamente. Então, o que a gente precisa aqui? Tem que calcular os valores da função para cada um dos 3 x's, né? x0, x1, x2. Então, f de x0 é f de 2, que é 1 sobre 2, 0,5. F de x1 é 1 sobre 2,5, que é 0,4. E f de x2 é 1 sobre 4, que dá 0,25. Por quê? Porque a gente utiliza eles para calcular a ordem zero. Veja aqui, ó. Então, x0, y, x1, x2. A ordem zero é o f de x0, que a gente já calculou ali, que é 0,5. F de x1, que é 0,4, desculpe. E f de x2, que é 0,25. Aí a ordem 1, aqui já está a tabela para esse exemplo. A ordem 1 vai ser o quê? Esse menos esse dividido, como é 1, esse menos esse. Esse segundo é f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. A ordem 2 vai ficar sendo f de x1, 2 menos f de x0, 1, dividido 2, ó, 2 menos 0, que vai ser o primeiro segundo. Ordem 2, segundo que pega. Beleza? Então, essa é a regra. É melhor começar sempre desenhando a tabela para saber quais são as posições que a gente tem que calcular, certo? Para ficar mais fácil o cálculo. Depois, quando for jogar no polinômio, a gente sempre vai usar esse lado de cima do triângulo. Então, a gente vai usar f de x0, f de x0, x1 e f de x0, x1, x2. A gente não usa, no polinômio, a gente não usa a parte de baixo. Só usa para calcular, mas aqui no polinômio, a gente só substitui a parte de cima. Então, vamos calcular para essa tabela aqui. Então, a gente sabe, ó, os x, 2, 2,5, 4. Já calculando lá o f de x1, ou desculpe, f de x0, 0,5. F de x1, 0,4. F de 2, 0,25. Como a gente calcula aqui, ordem 1? Então, é 0,4 menos 0,5, dividido por 2,5 menos 2. Ó, então, 0,4, sempre de baixo menos de cima, de baixo menos de cima. 0,4 menos 0,5 dividido por 2,5 menos 2. Fazendo essa conta, dá menos 0,2. Agora, para calcular dessa posição, é o 0,25 menos 0,4, ordem 1, dividido por 4 menos 2,5. Aqui, ó, 0,25 menos 0,4, dividido por 4 menos 2,5. Dá menos 0,1. Ordem 2, então vai ficar este menos esse, menos 0,1 menos 0,2, dividido, ordem 2, 4 menos 2. Então, menos 0,01, ou melhor, menos 0,1 menos 0,2, dividido por 4 menos 2, dá 0,05. Para montar o polinômio, a gente vai pegar os três agora. Aqui está o polinômio que a gente tem que substituir.
Então, a gente vai ter que colocar aqui os resultados dessa tabela, aqui e aqui. Quem são os resultados que a gente vai utilizar? F de x0, está aqui, ó. F de x1, x2, está aqui. O F de x1, x2, x3 está aqui. Desculpa, x1, x2, né? x0, x1, x2. Está aqui. Então, são esses valores que a gente vai substituir aqui, aqui e aqui. Aqui vai ficar x menos x0. Quem é o x0? 2. X menos x0, 2, vezes x menos x1. Quem é x1? 2,5. Aqui a gente coloca o 0,05. Então, já substituindo esses termos, está aí com esse polinômio. Então, f de x0 está aqui, 0,5. X menos 2, por quê? Que é o x0, vezes a diferença dividida entre x0 e x1, está aqui, menos 0,2. Mais x menos 2, vezes x menos 2,5, que é o x1, vezes a diferença dividida entre x0, x1 e x2, que é isso aqui, 0,5. Agora é só desenvolver esse polinômio. Então fica 0,5, aqui vai ficar x vezes menos 0,2, menos 0,2x, menos 2 vezes menos 0,2, fica mais 0,4. Aqui vai dar x quadrado, menos 4,5x, mais 5. Vezes esse valor, esse 0,05 aqui, ficou 0,05x quadrado, menos 0,125x, menos 0,1x, mais 0,25. Só somando todo mundo aqui, então o polinômio é 1,15 menos 0,425x, mais 0,05x quadrado, que é o mesmo polinômio do polinômio de Lagrange. Nesse aqui não teve erro de arredondamento, né? Os números são bem, não redondos, mas são bem comportadinhos, e não teve muito arredondamento, não gerou nenhuma diferença para o polinômio de Lagrange. Quando tem muito arredondamento, aí gera diferença, sim, para o polinômio de Lagrange. Então, novamente, as mesmas funções, só que agora por nome de Newton. Então, primeiro lá, por nome de Newton, a gente precisa calcular f de 0, f de 1, f de 2, para poder montar a tabela das diferenças divididas. Cosseno de 0 a gente já sabia que era 1, cosseno de 0,3 a gente já sabia que era 0,9553, e o cosseno de 0,9, 0,6216. Então, aqui eu não sei porque ficou um x, os f de x, aí a primeira diferença dividida é quem? 0,09553 menos 1, dividido por 0,3 menos 0. Está aqui, fazendo essa divisão, dá menos 0,149. Segunda diferença dividida de primeira ordem, 0,6216 menos 0,9553, está aqui, dividido por 0,9 menos 0,3. Fazendo essa conta, menos 0,5562. A diferença dividida de ordem 2, já que a gente só tem 3 pontos, então a gente só vai ter ordem 2. Então fica menos 0,5562 menos 0,149, dividido, já que é ordem 2, 0,9 menos 1, 2, menos 0. Fazendo essa conta, menos 0,4524. Jogando agora esses três valores, quais são os valores? Este, esse e esse que a gente vai jogar no polinômio. Ó, aqui a gente coloca 1, aqui a gente coloca menos 0,149 e aqui a gente coloca menos 0,4524. Então, ó, 1 mais x menos x0, que é 0, vezes menos 0,149, mais x menos 0 vezes x menos 0,3 vezes menos 0,4524, que é isso aqui. Fazendo distributivo aqui, 1, aqui menos 0,149x, aqui vai ficar menos 0,4524x quadrado, com mais 0,1357x. Só organizando, somando esse com mais esse, a gente tem o polinômio final, 1 menos 0,0133x, mais 0,4524x quadrado. Só calculando a aproximação para o 0,45, deu 0,90. 9024. Mesmo valor do de Newton, até porque é o mesmo polinômio de Newton. Como eu falei, do Newton de Lagrange. Newton para Lagrange, o polinômio vai ser praticamente o mesmo, tirando, lógico, um ou outro arredondamento que a gente efetua de forma diferente. Então, isso que vai gerar a diferença entre os dois polinômios. Da letra B, a raiz de 1 mais x, então eu tenho que calcular a f de x0, que é a raiz de 1 mais 0,1, f de x1, que é a raiz de 1 mais 0,3 dá 1,1401, e a f de x2, que é a raiz de 1 mais 0,9, 1,3784. Diferenças divididas.
Ordem 0 é só repetir os Fs, né? 1, 1,1401, 1,3784. Ordem 1 é o quê? É o 1,1401 menos 1 dividido por 0,3 menos 0. Está aqui, 0,467. A segunda de ordem 1 é 1,3784 menos 1,1401 dividido por 0,9 menos 0,3. Deu 0,3972. A diferença de ordem 2 fica as duas que a gente acabou de calcular, menos do 2 para cima. Né? 0,3972 menos 0,467 dividido por 0,9 menos o segundo. Então, primeiro, segundo, menos 0. Essa conta dá menos 0,0776. Então, já temos os elementos para substituir no polinômio de Newton. Quem vai substituir? Aqui no lugar do f de x0, 1. No lugar do f de x0, x1, 0,467. No lugar do f de x0, x1, x2, menos 0,0776. Então, aqui, 1 mais x menos 0, que é x, vezes 0,467, mais x menos 0, que é x, vezes x menos 0,3, vezes menos 0,0776. Fazendo aqui as distributivas, dá 1 mais 0,467, multiplicando aqui, menos 0,0776x², mais 0,0233x. Fazendo a soma esse com esse aqui, a gente tem 1 mais 0,4903x, menos 0,0776x². Esse aqui, se não me falha a memória, deu uma diferença para o de Lagrange por causa do arredondamento mesmo. E o resultado deu 1,2049. Deu um pouquinho diferente de Lagrange devido ao arredondamento, como eu havia falado. Então, exercício 2 para os dados tabulados. X0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 5, x3 igual a 7. F de x0, 1, f de x1, desculpe, 2, f de x2, 3, f de x3, 2,5. A gente já pode calcular a tabela das diferenças divididas. Ordem 0 fica 2 menos 1 dividido por 2 menos 1, dá 1. Segunda ordem 0, 3 menos 2, que dividido por 5 menos 2, que dá 0,3333. E o terceiro, 2,5 menos 3, dividido por 7 menos 5, dá menos 0,25. Ordem 2 fica sendo, aqui o primeiro, 0,3333 menos 1, dividido por 5 menos 1, dá menos 0,1667. O segundo fica sendo menos 0,25 menos 0,3333, dividido por 7 menos 2, dá menos 0,167. Aí a ordem 3 fica sendo o menos 0,167 menos 0,1667, dividido por 7 menos 1. 7 aqui, menos 1 aqui de cima. Dá 0,0083. Então a gente vai substituir quem? 1, menos 1,667 e 0,0083 no polinômio de Newton. Aqui, ó. Aqui a gente coloca 1, aqui a gente também vai colocar 1, porque é o resultado aqui. Aqui a gente vai colocar menos 0,1667 e aqui 0,0083. Então tá aqui, só substituindo os valores. Aqui, desenvolvendo, vai ficar, né, 1 mais x menos 1, que é 1 mais x menos 1, fazendo o produto aqui da x² mais 3x mais 2 vezes menos 0,1667, mais, fazendo esse produto triplo aqui, da x ao cubo menos 8x² mais 9x menos 10, vezes 0,0083. Fazendo as distributivas, então a gente tem esse mais 1 corta com esse menos 1, o x menos 0,1667x² mais 0,5x menos 0,3334 mais 0,0083x cubo menos 0,0667x² mais 0,07151, melhor dizendo, x menos 0,083. Fazendo as somas, aqui a gente chega em menos 0,4164, deu uma diferença, 0,35 aqui, melhor, 0,4135 para o de Lagrange, mais 1,5751, esse aqui deu bastante diferença, provavelmente deve vir todos os arredondamentos, porque no Lagrange é 1,6387, aqui deu uma diferença baixa, menos 0,2334, no Lagrange é menos 0,2327x², e esse que deu exato, menos mais 0,0083x².